Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco mais especial. Nesta segunda-feira, dia 22 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Água e durante toda essa semana nós trouxemos para vocês que nos acompanham por aqui conteúdos especiais relacionando esse recurso tão importante para a vida no planeta com várias culturas, com vários setores do agronegócio. E para encerrar essa semana com esses conteúdos especiais, hoje eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos do que o professor Afonso Peste, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e especialista em solos e água. Seja muito bem-vindo aqui conosco, professor. Bom dia a todos, é um prazer para mim estar com vocês e quero agradecer a oportunidade da gente poder estar conversando a respeito desse momento tão importante que é essa semana relacionada com a luta pela água, né? Certo, professor. Atualmente, né, a gente vê o agronegócio brasileiro prosperando, né, envolvido com a tecnologia para aumentar a produtividade. A gente vê as exportações indo muito bem, né, o agronegócio brasileiro trazendo muitas riquezas, né, muito dinheiro para o país. E como que a gente consegue relacionar essa prosperidade do agronegócio, esse atual momento que a gente vive, com a utilização da água? Então, Letícia, eu acho que esse é um ponto crucial dentro, vamos dizer assim, do momento que a agricultura brasileira está passando, né? Essa relação com a água, ela expressa vamos dizer assim, um momento crucial de desenvolvimento da agricultura, de um modelo de agricultura que nós temos, onde nós passamos por primeira etapa por uma necessidade produtivista de alcançar estabilidade no entendimento de uso de tecnologia, uso das terras e do solo, e o agricultor ficou muito focado com essa questão, né, da produção de produtos agrícolas, ou seja, muito focado no produto. Agora, a agricultura e todo esse produtivismo, ele não pode comprometer, principalmente, a qualidade ambiental do espaço, né, do território agrícola brasileiro. Então, hoje, agora, a agricultura moderna, ela passa justamente para entender a produção de solos produtivos e de ambientes aquáticos excelentes, com mais quantidade de água e mais qualidade de água. Professor, a gente passa, né, por alguns momentos, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, por exemplo, a região sul do Brasil, que passou por 2 secas consecutivas muito severas, que gerou quebra na safra. A gente teve também problemas lá em Santa Catarina, por exemplo, como falta de água no final do ano passado, produtores tendo que ir buscar água de caminhões-pipa em outros municípios, em outros lugares onde havia chovido, para conseguir trazer essa água para os animais. Isso só dando um exemplo. E aí entra a especialidade do senhor, né? Como que a gente deve, eu digo seres humanos e incluindo aí o pessoal que está na produção rural, como que a água deve ser tratada, como que a gente pode manejar de forma correta esse recurso que não deve ser visto como um insumo, né? Ele é um recurso finito e que se a gente não cuidar, ele acaba. Então, como é que o senhor enxerga essa questão? Então, isso que é um ponto crucial que você coloca, né? Nós temos, assim, o entendimento do que é gestão de águas, né? Então, não é do recurso água. Agora, modernamente também, a gente entende isso, que a água ela não pode ser encarada como um recurso extrativista, né? Ela é um elemento de manejo dentro do sistema natural, tanto urbano quanto rural. E aí nós vamos trabalhar com posturas, com ações, né, com a gestão de cenários, e cenários com excesso de água, com cenários de falta de água, quer dizer, seca, e cenários de variabilidade climática, como é o caso da gente vem alertando para as mudanças climáticas e com essas variações que existem, principalmente nos solos tropicais, né? Então, quer dizer, o agricultor ele tem que se preparar para esses períodos. Nos períodos de chuva intensa, nós precisamos entender
a adaptação do ecossistema para o agroecossistema para as chuvas intensas. Se nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, e nós quebramos esse equilíbrio ecossistêmico que existia no espaço. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então nós vemos assim, quando chove muito, tem muitos problemas de alagamento, muitos problemas de erosão, né? E também quando tem seca, o agricultor fica aí sofrendo e na verdade isso sempre vai ocorrer. O que está sinalizando para nós, a leitura que nós temos, é que nós não estamos sacando, né? Não estamos manejando a água adequadamente dentro da propriedade. Então, nós precisamos, como forma de produção agrícola, entender muito bem e trabalhar a agricultura bem nos períodos de chuva e trabalhar a agricultura bem nos períodos de seca. Naturalmente, isso vai acontecer, mas nós temos hoje instrumentos e nós temos diretrizes de manejo importantes para essas questões, né? No caso da seca, o agricultor tem que se preparar para isso. Por exemplo, assim, uma evidência é quando nós temos alguns agricultores, né, que têm uma leitura melhor do espaço onde ele está, ou da propriedade agrícola, e ele passa para os períodos de seca muito diferente da maioria dos outros, né? Então, quer dizer, fala o senhor José não deu problema, não sentiu problema de seca. Aí quando você vai analisar isso, você vai ver que o modelo de gestão dele com águas, o modelo de manejo produtivo, ele se atentou para a condição da água, né? Então ele armazena mais, a velocidade de infiltração é melhor, e a gente tem um entendimento que assim, a agricultura precisa entender isso aí, que a condição boa de água, ela está muito relacionada, quando a gente chama assim, os laços mútuos que existem entre os seres vivos, o solo, a água e o ar, né? Então é que a gente chama o equilíbrio biológico, o equilíbrio físico, o equilíbrio químico que a gente precisa ter. Que a arte de agricultar é equilibrar o sistema. Então esse é um ponto crucial. Então essas são diretrizes importantes, ou seja, assim, qual que é a primeira mensagem? A primeira mensagem é que os agricultores têm que se deixar formar para uma nova ordem. Nós precisamos trabalhar a água de um olhar de outra forma. O mundo, tanto no meio urbano quanto no meio rural, ele peca por uma profunda indiferença frente à gestão de águas, né? Então, nós só entendemos água, normalmente, quando uma visão muito reducionista, como água só para nutrir a planta, para alimentar a planta para produzir. Quer dizer, não é assim. A água está inserida dentro do sistema produtivo. Certo, professor. Então, quando a gente fala, né, nesse manejo correto da água, ele perpassa também o manejo do solo, né, para que se consiga, então, ter esse armazenamento de água também sobre o solo e também acaba resvalando na questão da poluição também, né, de como a gente atua, né, no setor agrícola para que não haja uma poluição na água também, correto? Não, perfeito, né? Eu acho assim, não há escapatória para o agricultor. Se ele não levar isso em consideração, se ele não entender que quando ele fala solo, quando você pega uma quantidade de terra, de solo na mão, você está pegando água, você está pegando ar, você está pegando vida, né? Então, quando eu falo essa indissocialidade de solo, água e vida, e ar, é fundamental. Quando eu chamo isso de laços mútuos que tem, essa relação, esse equilíbrio que tem. Quando a gente quebra esse equilíbrio, fatalmente a água acusa. E é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo os lagos assoreados, nós estamos vendo os nossos rios, a gente está vendo muitos problemas relacionados com a qualidade da água, seja na pequena, na micropropriedade, seja na grande propriedade, nós temos muitos problemas, né, com isso. Os agricultores sentem isso, sabem disso, mas o que a gente precisa é ter assim, uma grande vontade de aprender sobre isso, né, de se deixar formar sobre isso e entender que a agricultura impacta,
né, que a base tecnológica, toda a base tecnológica, seja ela de insumos, seja ela de máquinas, né, e seja ela de informação, ela tem uma relação íntima com a água, né? E normalmente, quando a gente extrapola isso, a gente vai produzir degradação e produz poluição, principalmente, né? E isso é uma questão que nós descarregamos uma carga poluidora nos mananciais muito acima da capacidade dele de se autodepurar, né? Então a gente começa a estragar o ambiente e aí degradar o ambiente. Então é isso que nós estamos vendo. Normalmente, quantas vezes a gente vê que, às vezes, na agricultura nós cometemos alguns erros do tipo assim, você irrigar levando inóculo de doença, né? Nós tivemos os exemplos aqui na região Bragantina com problema de antracnose, por exemplo, em morango, né? Que a água vinha da água. Então, o agricultor que estava captando lá em cima, né, que tinha uma produção de morango, e aquele escorrimento superficial ia para o rio, o agricultor estava embaixo, coletava água para irrigar e pegava toda a carga, toda inóculo de doença. Então, veja, estou falando de doença, mas temos que trabalhar outras coisas, principalmente a necessidade que nós temos de sempre produzir mais água, né, aproveitar mais o ciclo hidrológico e a gente não comprometer a qualidade da água, né? Ok? É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A gente tem, inclusive, apresentei essa semana aqui no Notícias Agrícolas um projeto aqui de São Paulo do pessoal do Instituto de Zootecnia, né, do Estado, sobre o tratamento de efluentes de granjas de suínos com uma recuperação, né, a possibilidade de reuso de 70% da água vinda desses efluentes. Então, a gente tem esses projetos, né, isso é apenas um exemplo, mas a gente sabe que tem vários projetos, várias pesquisas por aí explorando essa questão do reuso da água, né, de aproveitar ao máximo e sem o desperdício. Mas e o estrago que já foi feito, professor? Há formas de mitigar os efeitos desses estragos ou não? O que está feito, É, está feito. o que a gente fala assim, tem aquela a frase, né, que o homem que destrói é o homem que reconstrói, né? O homem onde o homem estraga, ele sabe consertar, né? Então, a gente tem, dentro da ciência de gestão de águas, nós temos um conceito muito importante que é o chamado de revitalização, né? Diferente de despoluição. Revitalização é fazer o manejo da vida no sistema, né? Recompor todo esse equilíbrio biológico, principalmente entre fauna e flora, no sentido de que a natureza nos ajude a trabalhar todos esses resíduos, né? E então a gente começa lá em cima. Você deu o exemplo de suínos, né? O sistema de tratamento de suínos ele vai ser mais eficiente se a gente colocar efluentes, vamos dizer, numa qualidade tratável, muito mais tratável. E às vezes a gente abusa disso, né? A gente joga resíduos de químicos, de lavagem, a gente joga químicos de remédios, né? Hormônios, e a gente faz uma composição terrível para os sistemas de tratamento. Então, o manejo vem disso aí, né? Um conjunto de pequenos detalhes vai potencializar toda a tecnologia que nós temos. Quando eu peço para vocês e eu falo que nós temos uma certa indiferença, porque existem soluções. Nós temos muitas soluções, muitas tecnologias disponíveis, muita informação, muita pesquisa. E não é possível mais, com esse nível de conhecimento que nós temos, né, a gente continuar, né, com esse nível de poluição e degradação e, pior, perda de água, né, porque nós precisamos armazenar mais, a gente precisa criar um sistema que aproveita melhor a água da chuva, o ciclo hidrológico, né? Então nós precisamos melhorar, interceptar, não pode deixar que a gota de chuva ou a radiação solar destrua a superfície do solo, que é uma coisa importante. Nós precisamos aumentar continuamente a infiltração, né? A infiltração se dá com atividade biológica diversificada, por isso que é muito importante o entendimento da planta saudável, do manejo do mato, né, do entendimento da atividade biológica. Né?
nós precisamos aumentar o armazenamento de água de solo. Quando a gente tem que aumentar o armazenamento, é a mesma coisa que eu tivesse condição de comprar uma esponja maior do que o que eu estou usando, né? Então, isso se dá também com atividade biológica, com um sistema radicular adequado, com correção de perfil adequada, né? A escolha dos cultivares, o entendimento da rotação de cultura. Então, esses são pontos cruciais. A cobertura do solo, ela de longe, ela não é mais vista só para controle de mato, coisa. Ela é fundamental dentro do processo, né? Então, a cobertura do solo é um grande manto de cobertura que a gente tem que recompor em todas as áreas, porque ela tem os diferentes estratos de atuação biológica. E isso é muito importante também com relação da água, né? Além de ter o aparato, né, da gota, da força da gota ou da radiação solar, ela tem a redistribuição da água no perfil com o tempo que vamos dizer, a biocenose, né? A vida, a comunidade de vida lá sofre, porque quando falta água, grande parte dos micro-organismos, do microbioma morre, perde, e quando tem excesso também, né? Porque tem um problema de anaerose, falta de água, né? Excesso de água, falta de ar. Essas questões são ligadas com o manejo. Então, o aprimoramento do manejo, da ocupação e uso é muito importante. E a revitalização da propriedade agrícola, trazer vida. O que a gente sabe? Quanto mais biodiversidade nós tivermos dentro da propriedade agrícola, em todos os espaços, todos os espaços, a gente entender biodiversidade como ação de manejo, é muito melhor para o equilíbrio e muito melhor para a água. Quanto mais biodiversidade nós tiver próximo dos recursos de superfície, como é o caso dos lagos, dos rios, e quanto mais biodiversidade nós tivermos no meio aquático, muito melhor a água vai ficar. Professor, o senhor comentou que ainda há uma certa indiferença, né, no tratamento da água, né, e que não deve ser tratada como um recurso extrativista. A gente tem, como o senhor comentou, tecnologias, estudos, pesquisas, né, para que várias medidas sejam tomadas, para que haja um manejo mais correto, né, não só da água, mas de tudo aquilo que está relacionado com ela, né, do solo, do armazenamento. Aí eu queria fazer uma provocação ao senhor. Tendo todas essas informações e a gente vê ainda alguns equívocos acontecendo, o senhor acha que quando a gente já vê uma transformação social, né, do consumidor prezar pela pegada hídrica, pela questão ambiental na hora da aquisição dos produtos, quando isso virar algo que agregue valor ao produto agropecuário, essa situação deve começar a mudar com mais rapidez? Não, é fato, né? Vou responder te provocando também. Vamos dizer, quando a comunicação efetivamente se dedicar a isso, né, a instruir como que o consumidor deve consumir, né, e ensinar, explicar que é muito importante a valorização dos bons produtos. O bom produto não significa aquele que chega na sua mão, né? Significa aquele que está financiando uma boa agricultura, significa aquilo que está financiando vida, está financiando desenvolvimento civilizatório, né? Então, às vezes nós temos fome, por exemplo, a questão do alimento, e a primeira necessidade que nós temos é obter um alimento para se alimentar, para comer. Mas esse equilíbrio que a gente tem entre abastecimento e entre produção, que na verdade no Brasil, no país como o Brasil é meio desequilibrado, né? Nós temos muitas pessoas com déficit alimentar, a gente precisa encaixar isso dentro das condições ambientais. Então, todo o sistema produtivo ele tem que ser remunerado para essa questão. E vem vindo isso, né? O mundo já vem conhecendo, já vem valorizando, isso já vem uma formação, uma consciência global. O que a indiferença que eu falo, as pessoas sabem disso, sabem que tem conhecimento, sabem que os produtos de alto valor agregado são importantes, mas porém não se manifesta, não tem postura para isso. E é a mesma coisa no agricultor. O agricultor sabe que você acha que. Pois é claro que ele sabe. E ele valoriza a água boa, ele quer valorizar. Só que não, vamos dizer assim, aquele foco produtivista a qualquer custo, que está muito linkado com a questão do desempenho econômico da empresa,
E é óbvio que nós precisamos ter lucro, né? E é óbvio que nós precisamos ter sucesso econômico. Não discuto isso de jeito nenhum. Mas não é possível a gente ter um sucesso econômico com um insucesso ambiental. E não é possível a gente produzir grande quantidade de alimentos sacrificando a água, sacrificando o solo. Certo, professor, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo para trazer informações tão elucidativas, né, a respeito da água, que é não um recurso extrativista, como o senhor bem pontuou aqui, mas um elemento que é extremamente importante, que está presente aqui em todas as cadeias, né, desde a produção até o consumo. Eu que agradeço a oportunidade, só lembrar que o sonho é hoje que a gente tenha o agricultor hidrológico, o homem hidrológico, né? O consumidor hidrológico, ou a gente, através dessas oportunidades como vocês estão criando, a gente inserir isso, que um dos maiores problemas, na gestão da água é a indiferença, né? E um segundo é o modelo de gestão que nós temos. Então, só através da comunicação, só através do espaço, a possibilidade de dialogar de uma forma como nós estamos, sem termos sofisticados, é que nós vamos conseguir, né? Então, é uma grande união dentro de um objetivo maior, que é justamente a gente produzir uma agricultura muito mais pujante com a que nós temos, né? E com muito menos déficit ambiental. Certo, professor. Muito obrigada. Obrigado e forte abraço a todos. Saúde, felicidade, se cuidem. É muito importante, principalmente aos jovens, né? Precisam se cuidar mais do que eles estão fazendo. Usem máscara. Isso é fundamental para a gente passar esse período muito amargo que nós estamos passando. Estivemos aqui, portanto, com o professor Afonso Peste, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, especialista em água e solos, encerrando aqui uma semana toda que a gente trouxe de conteúdos especiais alusivos ao Dia Mundial da Água, que foi celebrado na segunda-feira. O professor Afonso trouxe várias informações a respeito de como a água está inserida desde a produção até o consumo e que é preciso que o foco esteja no bom manejo, não só da água, mas também no solo, na conservação do solo para que armazene mais água, né, e que isso prospere para que a gente tenha ainda uma agricultura mais pujante, né, que essa agricultura com foco produtivista e em rentabilidade não se sobreponha, portanto, à preservação da água, que é algo tão importante. Eu encerro por aqui, mas eu queria deixar um convite para vocês que estão nos assistindo, seja pela nossa página no Notícias Agrícolas, ou seja, pelo nosso perfil no YouTube. Se você estiver no YouTube ou também no Notícias Agrícolas, dá uma passadinha lá no YouTube, se inscreva, o nosso canal é Notícias Agrícolas Oficial, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente está ao vivo, de quando a gente tem vídeo novo no canal. A gente também está presente no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo juntinho, e também no Twitter, @Notiagre. Então você consegue encontrar as nossas informações em todas essas plataformas digitais para que você se mantenha como produtor rural mais bem informado. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.